Salve, turma! Beleza? Vamos lá. Vou gravar mais 3 aulas, tá? Para disponibilizar para vocês. E aí pretendo seguir esse roteiro aqui para essas 3 aulas. A primeira, primeiro eu vou falar um pouco da parte mais teórica das funções, né? Depois nós vamos implementar uma função de cálculo de área de um retângulo, tá? Aí eu vou mostrar para vocês alguns aspectos da forma geral das funções e falar sobre os protótipos de função. Beleza? Esse é o roteiro para a aula de hoje. Tá bom? Na aula 2, aí a gente vai falar sobre escopo de variáveis, e aí eu vou mostrar que é possível implementar, por exemplo, função sem retorno, sem argumento de entrada, melhor dizendo, e função sem as duas coisas, que é sem argumento de entrada e sem retorno, tá? Isso vai ser útil para vocês na hora de implementar o trabalho que eu passei para vocês. E por fim, na aula 3, aí eu vou mostrar aquela implementação do menu do programa e essa implementação, o menu, digamos assim, a gente acessando as funções através do menu, tá bom? Que isso vai ser bem bacana, bem útil aí para vocês. Sem mais delongas, vamos lá. Primeiro eu vou abrir o livro aqui, tá? Aliás, vamos aqui já logo para o código mesmo. Olha só, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que ao longo das aulas, a gente usou funções o tempo inteiro, tá? Por exemplo, quando a gente usa o scanf, ele é uma função, quando a gente usa o printf, ele é uma função. O que é uma função em uma linguagem de programação? É um código, tá? Que você separa, digamos assim, as capacidades daquele recurso em uma função, em uma área separada do código, né? Que aí a gente chama essa área de função. E geralmente uma função, tá? Uma forma geral de uma função, ela recebe um argumento, ou vários, N argumentos de entrada, melhor dizendo, e devolve uma resposta, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. O C, nativamente, ele já traz várias funções prontas, tá? Eu vou incluir aqui a biblioteca math, que é a biblioteca que tem várias funções de matemática do C, para mostrar para vocês alguns desses recursos, tá? Por exemplo, a biblioteca math ela já traz algumas funções, por exemplo, para cálculo de raiz quadrada e cálculo de potência, por exemplo. Então a gente pode, por exemplo, declarar aqui uma variável aqui, ó, sei lá, valor e raiz. Eu declarar duas variáveis. Valor vai receber, sei lá, 9. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou calcular a raiz dessa variável valor. Tá? Como que eu faço? Eu vou fazer uma atribuição normal, porque como a função, né, ela retorna um valor, então quando ela retorna eu tenho que preparar alguém para receber esse valor. Aí vou usar essa variável raiz. Estou chamando de raiz. O nome da função é sqrt. Ó, vou abrir parênteses aqui e aí vou passar o argumento de entrada que é valor. Beleza? E aí vou dar um printf aqui nesse percentual f e comercial raiz, tá? O que a gente está fazendo aqui? Ó? Eu tenho uma função que se chama sqrt e ela é capaz de calcular a raiz de um determinado valor. Eu estou passando uma variável para essa função como argumento de entrada, tá? Então aqui ó, nós temos o nome da função, aqui nós temos o argumento de entrada. E ela retorna algo aqui, ó. Ela retorna. Se eu não coloco, por exemplo, fizer isso, ó, não colocar ninguém recebendo, ela vai funcionar normal. Só que aí ela vai fazer um cálculo e retornar para ninguém. Não faz sentido isso. Então, geralmente, por isso que a gente prepara aqui uma variável para receber esse valor. E essa variável, o tipo dela tem que ser compatível com o retorno dessa função. Tá? Que no caso aqui, se eu não me engano, o retorno dela deve ser um double, um double, tá vendo? O float é compatível. Né? Vamos lá. E aí se eu... Opa, estou mandando imprimir aqui, isso aqui não tem, né? E aí, se eu rodar isso aqui, vocês vão ver que ela vai retornar, vai calcular
a raiz do valor que está aqui dentro dessa variável, vai guardar aqui nessa variável raiz, né, porque ela vai retornar ali, a variável raiz vai receber através da atribuição essa resposta, e aí aqui nesse ponto a gente imprime esse valor, tá bom? Vamos rodar para ver. Olha lá, ó, tá vendo? Então calculou direitinho, ó. Raiz de 9 é 3. Beleza? Pessoal, função é isso, tá? Eu dei um exemplo aqui, que é a função para cálculo de raiz, mas tem N outros, vários exemplos já nativos da linguagem C. Mas não é o nosso foco. Por quê? Eu estou mostrando isso para vocês só, na verdade, para fazer um paralelo, mas o nosso interesse aqui é em criar as nossas próprias funções, tá? Esse é o nosso interesse. Então, o que a gente vai fazer? Tá? Para começar a criar nossas funções, eu vou fazer um exemplo bem simples com vocês, que é a função para cálculo da área do retângulo. Como é que a gente calcula a área do retângulo? Olha só, primeiro vamos criar as variáveis aqui, né? O float. Para a gente calcular a área do retângulo, a gente precisa ter a base e a altura, né? Então eu vou ter o comprimento da base, comprimento da altura, e aí eu multiplico base por altura, e aí eu consigo calcular a área do retângulo. Então, vou criar duas variáveis, vou chamar uma de base, vou chamar a outra de altura. Vou colocar aqui, nem chamar de base e altura, não. Vou chamar de V base e V altura, tá? Só V de variável. Beleza? E aí vou colocar aqui um printf, ó. Printf, informe a base. Informe a base. Scanf, percentual F, né? E comercial, V base, tá? Então aqui a gente vai guardar a base aqui dentro dessa variável. Forma a altura, V altura. Ainda não estamos criando a nossa função não, tá, pessoal? A gente está pegando os valores, beleza? Bem, aí agora olha só, eu ainda não vou criar a função, eu vou só simplesmente calcular. Eu vou criar uma outra variável aqui, ó, vou chamar de V área, tá? E aí, por quê? Eu quero guardar a resposta do cálculo nessa variável. Tá? V base vezes V altura. Só para mostrar para vocês como que seria o cálculo da área, né? Então, ó, a área, aí eu vou imprimir aqui. Tá? Percentual F. Aqui, volto a dizer, não estamos criando a função não, tá? Depois a gente eu vou transformar isso em função para vocês entenderem, tá bom? Então, V base aqui, V altura aqui, calculei a área, que é a base vezes a altura, e aí imprimo a área. Bom? Vamos ver se vai funcionar. Então, ó, a base, vamos supor que a base é 30. A altura, vamos supor que a altura é 10. Então, a área é 300. Beleza? Ok. Tá, mas e se eu quisesse separar ou dar a capacidade, né, do cálculo da área para uma função? Como que eu faria? Seria eu pegar esse trecho do código, tá, que está fazendo o cálculo, e colocar isso em uma função. Como que ficaria? Bem, vamos criar a função aqui, ó. A gente cria ela fora do main, tá? A gente cria essa função fora do main. Então, eu vou chamar a função... primeira coisa, aqui, esse cálculo ele vai retornar um valor, não vai? E esse valor que vai retornar, ele vai ser um float, correto? Tanto que eu tive que, para eu guardar a área, eu também criei a variável do tipo float. Então, ele vai retornar um float. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso, definir o retorno. Como que a gente define o retorno? A gente coloca aqui, ó, float. Beleza? Segundo passo, definir o nome da função. Qual é o nome da função? A gente pode chamar ela de área ou cálculo da área. Cálculo área. Tá? É um nome que você quiser, tá? Você que define.
Aí abre e fecha parênteses, e dentro do abre e fecha parênteses, a gente coloca os argumentos de entrada da função. O que são os argumentos de entrada? Os valores que serão necessários para poder executar, né, o processo que pretende se resolver com essa função. Então vai variar de caso para caso. Se eu quero calcular a área, eu vou precisar de base e altura, correto? Se eu for fazer um outro tipo de cálculo, esse outro tipo de cálculo vai ter os parâmetros específicos dele. Se eu quero só executar uma rotina, essa rotina vai ter os parâmetros específicos dela, e assim por diante. No meu caso aqui, como eu preciso de área e altura, então eu vou criar aqui dois argumentos de entrada, ó, que são também do tipo float, ó, float área, vírgula, float altura, beleza? Vou abrir aqui a chave, beleza, tá aí, ó, tá criado já o esqueleto da nossa função, tá? Digamos assim, a gente for chamar ele de esqueleto ou estrutura, né? Ele já está criado aí. Só que ela ainda não faz nada, ela ainda não tem capacidade nenhuma. Por quê? Porque não colocamos nenhum código aqui dentro. Como que a gente vai fazer agora aqui? O que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar esse cálculo aqui e vou copiar para lá. Ó. Então, eu vou colocar aqui. Ó. Vou criar uma variável aqui, área. Tá? E aí vou colocar a área. Isso aqui é dentro do escopo da função, tá, pessoal? Olha lá. Ó. Olha só que interessante. Quando eu joguei aqui o código que estava aqui, o que aconteceu? Ele reclamou das variáveis aqui. Ó. Ele falou assim, ó, essa variável VBase não existe. Ó, eu coloquei aqui a área, né? Falei, escrevi errado aqui. Na verdade é base e altura. Tá? Aí ele falou assim, ó, VBase não existe. Por que VBase não existe? Porque no escopo dessa função não tem nenhuma variável com o nome VBase. Mas tem com o nome base, ó, tá vendo? Então vamos usar o nome base. Tá? Aqui, mesma coisa, ó, V altura não existe, ó, mas altura existe, então vamos usar o nome altura. Tá? Lá embaixo eu usei a letrinha V justamente para mostrar para vocês que tem diferença. Tá? Isso aí tem a ver com o assunto da próxima aula, que a gente vai esmiuçar melhor, que é o assunto escopo da variável. Tá? Vamos lá, e aí uma vez feito isso, já está calculado, não está? Mas só que essa função ainda não é capaz de retornar o resultado desse cálculo. Por quê? Nós não ainda indicamos isso. Como que a gente indica isso na função? A gente coloca assim, ó, return, tá? Uma palavra reservada também, ó, note que ela ficou azulzinha, né? E aí, quem que eu quero retornar? Eu quero retornar a área que eu acabei de calcular. Coloca a área, ponto e vírgula. Pronto. Agora a nossa função está prontinha. Beleza? Bem, aí agora aqui ó, é só a gente chamar a nossa função. Ó. Ó, VArea recebe, calcula a área. Olha lá que legal, a nossa função já até aparece aqui. Ó. Legal, né? Aí a gente passa os argumentos de entrada. Quais são os argumentos de entrada? Opa. Eita, como é que eu faço? Também não é isso. Deixa eu apagar aqui. Agora não vai aparecer mais. Mas assim, olhando aqui, é porque eu queria que ele aparecesse já o balãozinho ali mostrando os argumentos. O primeiro é base e o segundo é altura. Então a gente vai passar ó, V base e V altura. Professor, mas por que V base e V altura? Se lá em cima você escreveu base e aqui altura. Porque esse é o nome da variável no escopo da função. Mas aqui no escopo do main, o nome que eu tenho é V base e V altura, que foram as variáveis que eu criei aqui, que eu estou guardando os valores. Ó. Eu guardei o valor da base na variável V base e guardei o valor da altura na variável V altura. Então eu vou passar aqui V base e V altura. Perfeito? E aí agora se a gente rodar aqui, vocês vão ver que ele vai calcular certinho. Olha lá, então forma a base. Vou colocar os mesmos valores. A base vai ser, eu coloquei, acho que 30, né? E 10. Olha lá, a área é 300. Virei que legal? Então o que, que nós fizemos? Nós pegamos aquele cálculo que estava aqui e separamos ele em uma função que é capaz de realizar o mesmo cálculo. Beleza? Bem, duas coisas que é importante a gente ponderar aqui. Primeiro, talvez você esteja se perguntando assim, mas professor, peraí,
aqui não era mais fácil só manter aqui, era uma linha de código só, para que eu vou jogar isso numa função? Bem, é porque aqui é um exemplo didático, mas vocês vão ter várias situações em que vocês vão precisar fazer operações mais, digamos assim, complexas, em que vai ser muito interessante você parar esse código em uma função, dar a capacidade de realizar essa operação para uma função. Porque aí você torna o seu código mais legível, mais de melhor manutenção. Por exemplo, imagine que você tem uma função que você vai executar em vários pontos do programa. Tá? Uma determinada capacidade do programa, você vai, em vários pontos dele, acionar aquela capacidade. Se você espalhar esse código repetido, vamos supor que é um código que tem 10 linhas de instrução. Se você espalhar ele nesses vários pontos, pegar aquelas 10 linhas e colocar no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D, se futuramente tiver alguma alteração nesse código, você vai ter que vir em todos esses pontos e vir ajustando aquele código. Concorda? Para corrigir aquele código, já que houve uma alteração na forma de escrever o código. E com isso você corre o risco que corre o risco de, inclusive, deixar alguma ponta solta, deixar esquecer, passar batido algum código e ele ficar calculando errado, ou ficar executando a rotina errada. Se você joga essa capacidade em uma função, e aí você, nesses pontos A, ponto B, ponto C, ponto D e assim por diante, você acessa o código através da função, basta você vir na função e fazer o ajuste aqui dentro da função, que já vai refletir para todo o restante do código. Então, é muito útil para isso também, para tornar a manutenção do código melhor, mais fácil, mais ágil, né? Você ganha tempo, enfim, é muito útil usar funções em linguagem de programação. Beleza? Outra coisa, aqui dá a impressão que ficou mais linha de código, né? Mas como o código é bem simples, a gente pode simplificar isso aqui também, tá? Eu fiz assim, criando variável, calculo e tal, para ficar bem claro para vocês as etapas, né? Mas eu posso simplificar isso. Por exemplo, eu não preciso dessa variável. Eu já, por dada a simplicidade, né, porque um código só resolve, eu posso já jogar esse cálculo aqui, ó, tirar ele aqui, e vou jogar ele aqui direto no return. Tá bom? Aí. Vai funcionar do mesmo jeito. Quer ver? Vamos rodar aqui. Ó, informe a base. 30. 10. Olha lá, área 300. Funcionou do mesmo jeito. Contudo, é natural que as funções elas tenham mais linhas de código. Então, o natural é que você faz a rotina, faz as operações, calcula e tal, e lá no final você pega aquele resultado final e joga para o return. Ok? Pessoal, para a gente, deixa eu ver aqui meu roteirinho. Então, a gente viu aí um exemplo de função nativa, implementamos uma função de cálculo de área. Forma geral. O que é a forma geral? É isso aqui que vocês estão vendo. Ó. O que uma função vai ter como forma geral? Eu vou abrir aqui no livro. Tá aqui. Estamos chegando lá. Aqui, ó. O que é a forma geral da função? Ela vai ter um retorno, né? Que aí você vai indicar o tipo aqui de acordo com o problema que você está resolvendo. Vai ter o nome da função, tá? O nome da função, que é essa área aqui. Vai ter os argumentos da função, nesse caso que é o base e altura. Esse número de argumentos ele vai variar de acordo com o que você está resolvendo também, tá? O cálculo aqui, as rotinas, a rotina que você vai executar vai ficar aqui nessa área e o retorno, tá, da função. Tá? Essa é a forma geral de uma função. Contudo, na próxima aula eu vou mostrar para vocês o seguinte, que é possível, por exemplo, a gente ter funções que não têm retorno nenhum, tá? Ou que não tem argumento de entrada, tá? Ou que não tem nem retorno nem argumento de entrada. Beleza? Ah, mas que situação que eu vou ver isso? Eu vou ter isso? Vai depender muito do problema que você quer resolver, do que você quer fazer. Pode ser que seja útil esse tipo de implementação. Tá bom? Mas isso é um assunto da próxima aula.
voltando aqui, protótipo das funções, para a gente finalizar essa aula. O que vem a ser o protótipo das funções? Tá? Imagina o seguinte, vamos supor que você tem aqui, você está implementando um código, aqui tem uma função. Mas, contudo, no geral, é muito comum a gente ter várias funções no código, e aí isso acaba tornando aquele código bem grande, né? Ele fica com bastante linha de código e tal. Então, ó, vamos simular uma situação aqui, ó. Vou jogar aqui várias funções aqui. Vamos supor que cada função dessa fosse uma diferente da outra. Eu tivesse várias funções. Toda vez que eu fosse entrar nesse código para dar uma manutenção, eu tinha que descer, descer, descer. Opa, cheguei no main. Beleza, agora eu vou mexer no main aqui. Né? Claro, vai ter situações também que eu não vou querer mexer no main. Eu vou querer mexer em uma função. Mas se eu quiser mexer no main, eu vou ter que ficar descendo. Tá? Qual uma forma bacana de resolver isso? É usar protótipo. Tá? E, na verdade, inclusive, é a forma mais natural de trabalhar com funções é usando protótipo. Excluir todas as funções ali que estavam duplicadas, tá? Para voltar o código igual era antes, e vou mostrar a vocês o que vem a ser o protótipo. O protótipo é o seguinte, o bacana é a gente sempre colocar essas funções, ó, eu vou arrancar ela daqui, e eu vou colocar ela aqui no final do código. Ó. Olha lá, aqui no final do código, beleza? O que acontece? Só que se eu colocar no final do código assim, em teoria, essa função não deveria funcionar. Por quê? A gente está em uma linguagem estruturada. E aí, o main ele só vai reconhecer que coisas aqui dentro desse código que aconteceram antes dele. Então, uma função que não existe antes dele, que é o caso, que ela está aqui embaixo, ele não, teoricamente, não deveria reconhecer. Entendido? Bem, como que a gente resolve isso? Simples, a gente pega o protótipo dessa função, que é essa parte aqui, ó, dá um Ctrl C, tá? E aí joga aqui em cima. Ponto e vírgula. Pronto. Uma linha só de código, tá? Então a função ela pode ter 200 linhas. Vai ficar aqui embaixo, 200 linhas de função. E aqui fica uma linha só para indicar o protótipo. E a função vai funcionar normalmente, porque eu já prototipei ela aqui em cima. Então o main, o código aqui do main já vai reconhecer que ela existe, tá? E aí, no momento adequado, ele vai puxar o código dela aqui embaixo. Tá? Ó, vamos rodar para ver. Conforme a base, 30. Conforme a altura, 10. Olha lá, área 300. Beleza? Se eu tivesse, por exemplo, mais de uma função, por exemplo, vamos supor que eu tivesse função cálculo do triângulo. Estou pondo isso aqui só para exemplificar, tá, pessoal? Eu vou manter os mesmos argumentos de entrada, mesmo código, só para exemplificar mesmo, só para dizer que é uma outra função diferente. Aí seria só colocar aqui o protótipo, tá vendo? Então, se eu tiver, por exemplo, 10 funções, eu vou ter 10 protótipos aqui em cima, mas vai ser uma linha só de cada um. Fica melhor organizado o código. Tá certo, pessoal? Contudo, do outro jeito que eu fiz antes, também funciona e é válido. Pessoal, para essa aula é isso, tá? Vou encerrar aqui então e a gente continua o conteúdo na próxima aula. Um abraço e até a próxima.